Olá a todos, bem-vindos, sejam bem-vindos à minha sessão, a esta sessão na qual eu irei apresentar a resolução do exame final de Físico-Química A, época especial de 2021, e a resolução da minha autoria. Meu nome é Alexandre de Abreu, muito gosto em receber-vos. Ora bem, o enunciado já se encontra aqui, versão 1, vamos incidir sobre a versão 1. E, como é habitual, só-nos dada a tabela de constantes, o formulário que podemos utilizar e a tabela periódica dos elementos que nos vão servir de suporte para a resolução dos exercícios. Temos aqui a primeira pergunta, e nesta primeira pergunta, os ácidos orgânicos apresentam um grupo funcional característico, o ácido cítrico, dado por aquela expressão, cuja forma de estrutura da molécula se representa na figura 1, é uma substância presente nos citrinos. A linha 1, ora, a molécula de ácido tartárico, Ce4H6O6, presente no vinho, tem a forma de estrutura representada na figura 2. E aquilo que nos pedem é que escolhamos uma das 4 opções, que é aquela que se encontram, que será a correta. Nas moléculas de ácido cítrico e de ácido tartárico existem, respectivamente, temos aqui os grupos funcionais carboxil e hidroxil, são as opções que aqui nos colocam. Muito rapidamente, eu tenho aqui preparado um outro ficheiro com uns post-it que indicam a estrutura destes grupos que vocês deram no 10º ano na componente de Química Orgânica. Portanto, muito rapidamente, nós estamos em presença, nas respostas múltiplas, é-nos indicado que temos a estrutura do grupo hidroxil e estrutura do grupo carboxil. Ora, a estrutura do carboxil, nós ao identificarmos e ao compararmos com estas estruturas, esta é uma estrutura do grupo carboxil e agora vou pôr a verde a estrutura do grupo hidroxil. Portanto, nós vamos ver vamos ver quantos grupos é que existem nas respectivas figuras e ver aquela resposta que se adequa àquilo que nos é apresentado. Ora, eu tenho aqui, vou basear-me aqui neste passeio, portanto, o enunciado para este ficheiro e que, a partir do qual, portanto, são cópias do enunciado original, deste enunciado original. Portanto, foram feitas cópias e passados para este ficheiro no qual vai ser realizada a resolução. Como já vimos, portanto, vamos tornear os grupos funcionais carboxilos na figura 1. Aqui estão 1, 2, há 3 grupos funcionais de carboxilo. Na figura 2 temos 2 grupos funcionais de carboxilos. Na figura 1 temos um grupo hidroxil e na figura 2 temos 2 grupos de hidroxil. Ora bem, então vamos ver as respostas. Nas moléculas de ácido cítrico e de ácido tartárico existem, respectivamente, 2 e 3 grupos funcionais de carboxilo. Olha, 2 não pode ser, portanto existem 3 no primeiro, esta imediatamente fica excluída. 4 e 2 grupos funcionais de hidroxilo, 4, não, temos 1, portanto também a B fica excluída. Depois 1 e 4 grupos funcionais de hidroxilo. Bom, temos 1 na figura 1, mas não temos 4 grupos de hidroxilo na figura 2, portanto a C fica excluída. Por exclusão de partes, a resposta correta será a D. Vamos verificar.
de facto confirma-se. Temos 3 grupos de carboxil, cá estão eles, e 2 grupos funcionais na figura 2 de carboxil, uma das duas que está contornado a vermelho. Portanto, a resposta é a D. Passando imediatamente à linha 2, um sumo de limão com massa volúmica 1,03 gramas por centímetro cúbico contém 4,71% em massa de ácido cítrico. Determina a quantidade de ácido cítrico que existe em 75 centímetros cúbicos desse sumo. Apresente todos os cálculos efetuados. Então vamos ver que fórmulas é que vamos utilizar para a resolução deste exercício. Eu vou aqui fechar aqui, ocultar a miniatura para que possam ver o ecrã na totalidade. Designámos aqui por essa identificação do sumo de limão e relativamente à massa volúmica de 1,03 gramas por centímetro cúbico, vamos usar esta fórmula, okay? Que é a massa da solução dividida pelo volume da solução. E dentro da massa da solução, nós vamos ter 4,71 em massa do nosso ácido cítrico, que vamos usar, para a qual vamos utilizar esta fórmula. E, além dos valores destas duas fórmulas que vamos utilizar, temos o volume da solução, 75 centímetros cúbicos, e já nos é dada a massa molar do C6H8O7 do nosso ácido cítrico. Portanto, vamos usar. E o que é que nos pedem? Pedem para determinar a quantidade de ácido cítrico existente naquele volume, 75 centímetros cúbicos. Portanto, primeiro vamos determinar a massa da solução, correspondente a 75 centímetros cúbicos, que é dado pela primeira fórmula, a qual é expressa aqui neste local. E, feitas as contas, e relativamente aos dados, chegamos à conclusão que a massa da solução correspondente a 75 centímetros cúbicos é de 77,25 gramas. Ora bem, agora, destes 77,25 gramas, 4,71% deste valor corresponde à massa do nosso ácido cítrico. E vamos usar então a segunda fórmula, que é esta, que agora aqui vou indicar com a setinha. E determinamos a massa correspondente aos 4,71%, que dá 3,638 gramas. Bom, tendo já a massa do nosso ácido cítrico, obtemos a partir dela e do conhecimento da massa molar, determinamos então a quantidade de C6H8O7 naquela quantidade existente a C6H8O7 neste volume 75 centímetros cúbicos de sumo. Portanto, resolvendo, vamos obter 1,8934 vezes 10 elevado a menos 2 moles. Continuando, passando agora à linha 3, nos apresentam a reação química entre o ácido cítrico e o hidrogeno carbonato de sódio, NaHCO3, é traduzida por aquela equação química. Considero que se adicionam 80 mililitros, peço desculpa, de NaHCO3 e 30 mililitros de C6H8O7. Ora bem, é-nos dado que, só-nos dado que esta quantidade, peço desculpa, que este volume, neste volume há uma concentração de 0,5 mols por decímetro cúbico de cada uma das substâncias. E no lado dos produtos da reação, um dos produtos
nós recolhemos 3,6 vezes 10 elevado a menos 2 mols de CO2. Então, o que nos vão interessar para estes cálculos são os valores dos reagentes, em termos de volume. Os 80 ml correspondem a 80 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos e os 30 ml a 30 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos. E o produto de reação que nos vai interessar é a sua quantidade que é obtida, 3,6 vezes 10 elevado a menos 2 mols. O que é a reação? O que é, desculpem, o rendimento desta reação? É precisamente o valor obtido é dividido pelo valor esperado daquela reação, que em princípio seria uma reação completa, okay? Porque temos aqui, portanto, aqui a direção ou o sentido da reação. E o valor que é obtido já está aqui, precisamos de obter o valor ou de calcular o valor esperado. Então, teremos que ver, de entre os reagentes, qual é o reagente limitante, okay? Que, dados os valores de volume e de concentração, ver qual é o que se esgota em primeiro lugar naquela reação. Se é o C6H8O7 ou se é o NaHCO3. Então, vamos calcular as quantidades das duas substâncias reagentes a partir do volume que nos é dado e da concentração e da respectiva concentração. Portanto, utilizamos a quantidade vai ser dada pela concentração vezes o volume da solução. E, portanto, obtemos 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol quantidade relativamente a este reagente C6H8O7. Fazendo o mesmo procedimento para o NaHCO3, obtemos, corresponde, os 80 ml correspondem a 4,0 vezes 10 elevado a menos 2 mols. Vamos ver então a relação estequiométrica para ver qual dos dois é o reagente limitante. Fazendo as contas, portanto, este é o que vai corresponder ao Na, esta relação NaHCO3, e este é o que vai corresponder ao C6H8O7. E verificamos que o NaHCO3 é o reagente limitante. E, portanto, é com este que vamos trabalhar. É com a quantidade deste reagente que vamos trabalhar. Nós, pela reação química, não é? Pela fórmula, temos uma relação de 3 mols de NaHCO3 para 3 mols de CO2. Portanto, há uma relação 3 para 3 ou de 1 para 1. Portanto, significa que a quantidade esperada de CO2 corresponde ao valor da quantidade do reagente que nós calculamos. E neste caso, 4,0 vezes 10 levantado, eu peço desculpa, não é 10 levantado a menos 4, vou fazer aqui uma correção, mas sim 10 levantado a menos 2 mols. Conclui-se então que o rendimento é fazer aquela relação e obtemos 90%. Dentre as respostas, é a que corresponde à opção B. Passemos então à linha 4. Temos o ácido fosfórico, H3PO4, que é um ácido que, tal como o ácido cítrico, sofre em água ionizações sucessivas. Vamos considerar uma solução aquosa de ácido fosfórico e uma solução aquosa de ácido cítrico, com a mesma concentração a uma dada temperatura. A constante de acidez definida para a primeira ionização do H3PO4 é cerca de 10 vezes maior do que a constante de acidez definida para a primeira ionização de C6H8O7 à temperatura T. Aqui ao lado tenho identificado as reações químicas que traduzem a primeira ionização. Ora, do H3PO4 mais H2O líquido,
há a cedência de um próton do H3PO4 para a água, que vai ionizar, e, portanto, fica H2PO4, forma-se uma união, H2PO4 menos, mais H3 ou mais, aquoso. No outro caso do ácido cítrico, portanto, nós temos a mesma situação, em que, na primeira ionização, há a passagem de um próton de hidrogênio para, há um próton de hidrogênio aqui para a água, e a substância que vamos obter nos produtos de reação é o C6H7 ou 7- aquoso, mais H3 ou mais. Os valores de constante acidez para cada reação, atingido o equilíbrio, correspondem à razão das concentrações dos produtos de reação e dos reagentes, do qual é excluído o H2O, pois trata-se da substância solvente, que não entra para esta equação. Portanto, constante de acidez são dado por estas relações, portanto, é a concentração do lado dos produtos é dividido pelo produto das concentrações do lado dos reagentes, ok, as concentrações levantado aos respectivos coeficientes estequiométricos, neste caso, os coeficientes estequiométricos, ok, de ambas as equações é 1. E, portanto, estão aqui as expressões relativamente às constantes de acidez para cada uma das reações, atendendo à primeira ionização. Como KA1 é 10 vezes, nos indicam que é 10 vezes o KA2, para uma dada temperatura, significa que na equação química 1, a concentração de íons H3 é superior à concentração dos íons H3 ou mais na equação química 2. Para uma determinada temperatura, sabemos que o produto iónico da água, que é o Kw, é constante, dado por a multiplicação das concentrações de H3 ou mais e de OH- em equilíbrio. O que é que isto significa? Significa que o H3 ou mais e OH- são inversamente proporcionais, ou seja, quando o H3 aumenta, o H3 ou mais aumenta, o OH- reduz ou diminui na mesma proporção. Vocês estão já recordados desde a matemática do 8º ano, e quando têm duas variáveis, que o produto das duas variáveis é uma constante, temos uma proporcionalidade inversa. Conclui-se que a concentração da OH- é menor na equação química 1. Porquê? Porque é superior o H3 ou mais em na reação química 1 do que na reação química 2. Ok? Portanto, significa que a concentração de OH- é menor na equação química 1 do que na equação química 2, que é o equivalente a dizer que a concentração de OH- é superior na equação química 2 relativamente à equação química 1. 1.42. A primeira ionização do ácido fosfórico em água pode ser traduzida, okay, daquela forma. Eu já tinha colocado em cima essa primeira reação química para a primeira ionização. E agora escrevo as fórmulas químicas das duas espécies que resultam da segunda ionização. O que é que vai acontecer com a segunda ionização? Aquilo que vamos ter é que a partir, portanto, há a cedência de dois prótons, né? A cedência de dois prótons de hidrogênio para a água, e aquilo que vamos obter do lado dos produtos de reação relativamente à segunda ionização é a base conjugada, não é? Que é o HPO4 2- e o H3 ou mais. Portanto, as fórmulas químicas que resultam
da segunda ionização é HP4 ou menos, HP ao 4 menos 2 e H3 ou mais. Passamos agora para a componente de física. Na figura 3 apresenta-se o gráfico da componente escalar da velocidade v de um paraquedista, sistema paraquedista mais paraquedas, em função do tempo T nos primeiros 60 segundos do seu movimento de descida na vertical. Considera um referencial ao y vertical e admite que o paraquedista pode ser representado pelo seu centro de massa. Agora, temos a primeira linha que qual dos vossos de gráfico seguintes pode representar a componente escalar da posição y do paraquedista em relação ao referencial ao y em função do tempo t no intervalo de tempo 0 a 30 segundos. Portanto, estamos a considerar aqui um intervalo de tempo que vai de 0 a 30 segundos. Ora, estes gráficos nos são apresentados são os do deslocamento e nós sabemos que as retas tangentes, que são tangentes ao gráfico dos deslocamentos, por exemplo, vamos admitir aqui esta, para um determinado T1, a velocidade é dada pelo declive desta reta tangente, ok, neste ponto, T1, Y1. Portanto, será o declive, é o valor da velocidade. Ora, o que é que nós verificamos? Verificamos que para t igual a 0, o valor da velocidade é 0. Então, neste gráfico, para t igual a 0, nós temos de ter uma reta tangente ao gráfico da deslocação que, sendo igual a 0, significa o quê? Que é uma reta horizontal. Bom, olhando para as opções, verificamos imediatamente que aqui não temos uma reta horizontal. Logo, A fica excluído. A B, de facto, temos uma reta. Para t igual a 0, se nós virmos bem, tudo indica que ela é horizontal. Isso significa que a velocidade para t igual a 0 é 0. O declive daquela reta é nulo. É verde que eu tracei. E, por outro lado, nós também verificamos que, a partir de um determinado tempo, aqui neste caso, t igual a 15 segundos, a velocidade é constante. Então significa o quê? Significa que, a partir deste ponto, o gráfico do deslocamento vai se comportar como sendo uma reta cujo declive é 50. Portanto, é o valor da velocidade. O declive são 50 metros por segundo. Vamos só confirmar se. Cá temos. Portanto, a resposta correta seria a B. Será a B. Temos então aqui o declive também não é 0 para t igual a 0 e este também não é 0 para t igual a 0. Portanto, a resposta é a B. Segunda linha, qual das opções pode representar a velocidade V do paraquedista e a resultante das forças FR que nele atuam no sistema no instante t igual a 35 segundos? Vamos ver o gráfico. T igual a 35 segundos há uma redução significativa da velocidade. A velocidade cai dramaticamente dos 50 metros por segundo para, ok, na direção dos 10 metros por segundo. Significa que nós vamos ter uma componente, aliás, até na terceira linha, eles até designam a resistência do ar, que é a força da resistência do ar. Vamos até usar a nomenclatura o nosso
corpo, o paraquedista, e temos a velocidade. Bom, por acaso podia pôr a velocidade, mas vou pôr que sobre o peso A, sobre a massa A, uma força gravítica que é o peso. A resultante, tal e qual como ali expressam, vai ser uma menos a outra, ou seja, a resultante é uma força Fr. Para onde é que se está a deslocar a massa? Ela está-se a deslocar no sentido vertical descendente. Portanto, significa que a velocidade é no sentido vertical descendente. O que é que isto traduz? Traduz que a partir daquele momento o paraquedista passa a ter um movimento retardado com a diminuição da velocidade, conforme se pode ver aqui no gráfico. Portanto, a opção correta é, dentre os vetores que nos são apresentados, é a opção A. 2.3. O módulo do trabalho realizado pela assistência do ar no intervalo de tempo 20 a 30 segundos é 5 vezes superior ao módulo do trabalho realizado pela resistência do ar no intervalo de tempo 50 a 60 segundos. E pedem-nos para comprovar a veracidade desta afirmação, ver se de facto aquilo que nos estão aqui a afirmar é verdadeiro ou não. E pedem-nos para explicitar o nosso raciocínio. Ora, na minha ótica, a forma correta é calcular, de facto, os trabalhos realizados pela resistência do ar. Nós, quer no intervalo de 20 a 30 segundos e quer no intervalo de 50 a 60 segundos, aqui verificamos no gráfico de 20 a 30 e que corresponde a esta área que eu aqui já tracejei, ok? Corresponde a esta área que aqui já tracejei. Entre os 20 e os 30 segundos a velocidade, ok, é constante e vale 50 metros por segundo. Entre os 50 e os 60 a velocidade também é constante. Também vale neste caso, 10 metros por segundo. Em ambos os casos, o que é que isto significa? Significa que, quer no intervalo 20-30, quer no intervalo 50-60, a velocidade é constante e o que acontece é que aquilo que eu pus na figura anterior é que este vetor da força correspondente à resistência do ar, ok, é igual ao peso, pelo que a força resultante é igual a zero. E sendo a força resultante igual a zero, significa que a aceleração é nula e, como tal, como o corpo é em movimento, a velocidade é constante. Okay? No caso dos 20 a 30 segundos, a velocidade é de 50 metros por segundo. No caso dos 50 a 60 segundos, acontece o mesmo, ao equilíbrio da resistência do ar com o peso, mas a velocidade é de 10 metros por segundo, também é constante, a aceleração é nula. Portanto, aqui está indicado as continhas que vamos realizar para determinar. Portanto, como naqueles intervalos a velocidade é constante, significa que o deslocamento será a velocidade vezes o intervalo de tempo. Okay? Dado pela velocidade a dividir pelo intervalo de tempo, que é de 10 segundos, em ambos os casos. Portanto, então o trabalho realizado, cada situação, cada intervalo de tempo, no caso de resistência do ar, voltamos aqui a pôr as setinhas, vamos pôr aqui as setinhas só para não fugir. É dado pelo peso,
em que o peso é igual, em módulo, é igual à resistência do ar, vezes a velocidade, é multiplicado pelo intervalo de tempo, que é 500π. Este é o valor do trabalho. No segundo caso, o valor do trabalho, entre os 50 e os 60 segundos, é dado por 100 vezes π. Claro que isto é em joules, não é? Trabalho é energia. A relação que existe entre um e o outro é expresso imediatamente a seguir, ok? Portanto, dá 500π dividido por 100π, obtemos um valor de 5, como se queria comprovar. Cá está. Poderíamos também tirar essa conclusão a partir do gráfico. Porquê? Dado que a resistência do ar é igual ao peso, nós podemos tirar a mesma relação através destas duas áreas da relação entre a área 1, ok, e a área 2. E se verificar que a área 1, que é a área daquele retângulo, é o valor da velocidade, okay, que é dado pelas ordenadas, que é 50, multiplicar pelo valor das abscissas, que é 30 menos 20, que é o intervalo de tempo que dá 10. Portanto, a relação é idêntica. Portanto, como vê, poderíamos basear pela observação do gráfico e tirar a mesma conclusão. Passamos então à figura 3, ao problema 3. E no problema 3 temos um corpo que foi abandonado sobre um plano, com uma dada inclinação alfa, de acordo com a figura 4, que não está à escala. Admita que o corpo pode ser representado pelo seu centro de massa, que é um modelo de partícula material. O que é que nós, antes de passarmos para a linha, o que é que nós podemos aqui observar, ou que conclusões é que já antecipadamente poderemos tirar? É que, e atenção, vamos tirar, para já, fazer a decomposição do peso, embora eu não tenha aqui referido, mas a decomposição do peso, temos depois aqui uma componente que é o peso normal, não está aqui expresso, mas pronto, temos aqui o peso normal. Nós podemos imediatamente, desculpem, isto não é o peso normal, peço desculpa, o peso normal, claro que não é. O peso normal é a decomposição. Este é o peso normal, assim é que é. E depois temos a reação ao peso normal, que é anormal, e estes dois vetores anulam-se. Ora bem, o que é o peso eficaz? Portanto, o peso é composto pelo peso normal. Normal aqui. Normal à trajetória da massa, ou normal à velocidade, não é? Ao vetor de velocidade. E o peso eficaz é um vetor que tem a mesma direção do vetor velocidade. E o que é que nós temos? Para determinar o valor do peso eficaz, é o módulo do peso vezes, portanto, será o peso projetado segundo a direção do deslocamento, ou do vetor velocidade. E vemos, essa projeção é dada pelo cosseno π sobre 2 menos alfa. Porquê? Porque se nós virmos a figura, nós temos aqui este ângulo que é π sobre 2, temos alfa, logo aquele é π sobre 2 menos alfa. E cosseno π sobre 2 menos alfa, pelas relações já conhecidas da trigonometria, é o valor do seno de alfa. Portanto, o peso eficaz será o peso, que é mg, seno de alfa. Contudo, o g seno de alfa é a aceleração com que o corpo vai animado quando desce a rampa. A sua energia cinética é 1/2 de mv², e dado que a aceleração é constante, porque a gravidade é constante, o valor de g é constante, g sendo alfa, o alfa também não varia,
Portanto, significa que a aceleração é constante. Portanto, estamos na presença de um movimento uniformemente acelerado, cuja expressão da velocidade é dada por essa aceleração, que é o a, que é o g seno de alfa, multiplicado pelo tempo, e o respectivo deslocamento é o meio da aceleração t². Ora, pegando na velocidade e resolvendo em ordem ao tempo, temos que o t² há de ser igual a v² sobre a², porque é o t², porque vamos substituir depois no deslocamento, ok? Na expressão do deslocamento. Então, fazendo a substituição na expressão do deslocamento do t², é dado por v² sobre a², cá está. Os a's quadrado corta com o a, o 2 e fica, portanto, v² corta com o a, e o v², resolvendo em ordem a v², portanto, passando o a para o outro lado, AD, e o meio, o 2 passa para o outro lado, fica 2AD, temos v² igual a 2AD. Bom, já temos o v² e agora podemos agarrar no v² e chegar ali e substituir na expressão da energia cinética. E obtemos a relação da energia cinética em função do deslocamento. E há uma relação linear, ou seja, a energia cinética, no que respeita ao deslocamento do nosso corpo, okay, varia linearmente com o deslocamento, sendo é semelhante naquilo que nós estamos, é uma reta em que é o y há de ser igual ao declive, e o declive vamos designar por c, em que o declive c é o produto massa vezes a aceleração, e portanto o declive é constante, e temos o d. Portanto, o x é o d. Portanto, é uma reta em que a massa vezes a aceleração é o declive dessa reta. Portanto, nós daqui obtemos logo aqui uma relação que nos vai ser importante para a abordagem da primeira linha. Numa série de ensaios, o corpo de massa 189,2 gramas foi abandonado de 5 posições diferentes. Admita que a resultante das forças que nele atuam é constante. E temos aqui os valores que foram obtidos a partir das respectivas medições. Determina o módulo da aceleração do corpo. A resposta deduz uma expressão que mostra uma relação linear dc em função de d. Cá está. Foi aquilo que acabámos de fazer anteriormente. Portanto, era todo este desenvolvimento corresponde àquilo que nos é solicitado. Apresenta a equação da reta de ajuste ao gráfico de energia cinética em função do D. Bom, aqui vamos usar os valores que nos são dados na tabela. Portanto, aqui entram os valores da tabela. Okay? Portanto, os valores da tabela vão entrar aqui e vão ser colocados na nossa desculpa, na nossa máquina de calcular, máquina de calcular gráfica. Né? E para tal vamos usar um procedimento ou um processo que se designa, okay, a partir dos valores experimentais expressos na tabela, vamos efetuar um procedimento que se designa por regressão linear para obter, okay, a equação da reta do tipo y igual a cx mais b, em que o c é o declive da reta e o b é a ordenada na origem. Ok? E vamos comparar com aquilo que é obtido com a fórmula, não é? Que nós, com a expressão que foi deduzida, nós deduzimos aqui. E vamos comparar. Okay? O que é que foi feito? O que foi feito, eu não fiz com a calculadora, mas fiz usando o GeoGebra, que é uma calculadora gráfica online, muito interessante, e ao introduzir os valores daquela tabela, obtive o resultado da regressão linear, esta equação desta reta. E é isto que vamos
comparar uma com a outra. Ora bem, nós, portanto, o declive vai ser a massa vezes a aceleração. E para os valores de x, o que é que são os valores de x? Os valores de x é o deslocamento, é o que ali está. São os valores de deslocamento, que são os valores que foram aqui medidos. A multiplicação dos valores de deslocamento com a massa, ou seja, esta parcela aqui, vai ser muito maior do que a ordenada na origem. Ou seja, a ordenada na origem, podemos desprezar a ordenada na origem. E, como tal, o que é que nós obtemos com esse pressuposto? É que o nosso C, ok? Ou seja, o nosso C, melhor dizendo, por acaso não coloquei aqui, não coloquei aqui, mas daqui se tira que a massa vezes a aceleração corresponde a 0,171. É aquele valor, é o declive, que é o M vezes A. Nós já sabemos. Cá está. É isto. É o declive dessa reta. O que é que me pretendem? Pretendem que determinemos, ok? Querem que determinemos o modo de aceleração do corpo. Então, e com 3 algarismos significativos. Por acaso aqui esqueci-me dos 3 algarismos significativos, como tal. Acabei por pôr 4, mas, de facto, os algarismos, com os 3 algarismos significativos, seria 0,904 metros segundo menos 2. Ok? Portanto, é este o valor determinado. E temos a 3.1 resolvida. Na ausência de forças dissipativas, portanto, na aula de forças dissipativas, a expressão que permite calcular a inclinação do plano é... Ora, a única força em jogo é do peso eficaz. Ora, o peso é constante, a massa vezes o G, não é? Que é a massa vezes o G, sendo alfa também é constante. Portanto, o que temos aqui é uma aceleração constante e, portanto, a velocidade vai aumentando linearmente com o tempo. Então, aquela expressão que nós calculamos lá atrás, que é o peso eficaz igual a mg sendo alfa, já vimos que a aceleração é o g sendo alfa, cá está, a aceleração é o valor de g sendo alfa. Resolvendo a sendo alfa, temos A sobre g, e, portanto, é a opção C. 4. Considera uma onda transversal e sinusoidal que se propaga num lago onde se encontra uma boia de sinalização B. Na figura 5, não está a escala, representa-se uma pressão da superfície da água do lago num dado instante T1, um referencial x ou y. Admita que a onda se propaga no sentido positivo do eixo OX. Eu fiz a cópia deste gráfico e coloquei aqui a velocidade. A velocidade vai se propagar segundo esta setinha que aqui está vermelho. E admita que a onda se propaga com a velocidade constante. Ora, qual dos esboços do gráfico seguintes pode representar a componente escalar da posição da boia de sinalização YB segundo o eixo Y em função do tempo t, considerando T1 um instante inicial. Portanto, este valor aqui, portanto, aqui corresponde ao T1. O gráfico que nós temos é, portanto, um gráfico em que nos dá o X, nos dá a direção da onda e o Y é a amplitude da onda, não é? Portanto, e o B, na posição para t igual a T1, em termos de ordenada, vale 0 e ele continua nesta posição, ou seja, a onda vai se deslocar e o B, nesta posição, vamos chamar-lhe x1, okay? Ele oscila na vertical, vai para cima e para baixo, à medida que a onda vai passando
pela boia. Então, o que é que acontece? Estando a onda a deslocar-se para a direita, a boia, portanto, imaginando que a onda se vai deslocar e a boia só se desloca no sentido vertical, percebemos que a boia vai se deslocar para baixo, ok? Para baixo. Ela vai nesta direção. Quando ela for atravessada por este ponto, ela atinge o mínimo. Quando depois ela for outra vez atravessada por este ponto, vai a zero e assim sucessivamente, ok? Portanto, quando esta parte da onda chegar ali, portanto, este bocadinho aqui, significa que o B está outra vez em zero, em y igual a zero, ok? Então, nós verificamos que para T inicial ele está na posição zero, imediatamente são excluídas o C e o D. E como já disse, quando a onda vai atravessar o B, portanto, a boia vai descer e não vai subir logo. A opção a considerar é a opção A. Agora, portanto, já resolvemos o 4 e agora vamos à quinta pergunta. Muitos satélites movimentam-se em órbitas aproximadamente circulares e estão equipados com painéis fotovoltaicos que produzem a energia necessária ao seu funcionamento. 5.1. Um satélite geoestacionário possui painéis fotovoltaicos cuja área total é 6 metros quadrados. Considere que a irradiância solar média é de 1,5 kW por metro quadrado e que, ao fim de uma órbita, a energia elétrica produzida pelos painéis é de 22 kWh. Atenção, isto é uma energia, não é quilowatts por hora, é quilowatts-hora. Isto é uma energia. Portanto, em joules. Basta substituir o W por joules por segundo e a hora por 3.600 segundos, portanto temos depois o valor em joules. O rendimento médio dos painéis fotovoltaicos será? Ora bem, eu já tenho ali a resposta, mas vamos perceber como é que se chega à resposta. E a partir da fórmula nós temos a forma da energia da irradiância, ok, irradiância solar, é dado por esta expressão que aqui está. Será a potência dividida pela área. Ora, um satélite geoestacionário, okay, acompanha sempre, portanto, a rotação da Terra. Significa que uma órbita desse volta da Terra corresponde, ok, a um ΔT, eu pus aqui T, mas é um ΔT de 24 horas. Ora bem, é-nos dado que a irradiância é 1,25 kW metro quadrado, então seria esperado ter, ou, aliás, aquilo que, em termos de energia incidente, ou potência incidente, ou energia incidente, melhor dizendo, é dado por a energia, portanto, é dado pela irradiância, peço desculpa, solar média, vezes a área. E nós temos aqui o valor de, eu peço desculpa, mas isto não é o valor da energia incidente. Claro que não. A energia, peço desculpa, é a potência incidente no painel. Agora, peço desculpa, isto está correto. Eu devia pôr ali um ponto. Ok, devia pôr um ponto. Peço desculpa, isto aqui, em vez de ser uma vírgula, vamos pôr. E a energia incidente no painel, para T igual agora sim 24 horas. E vamos pôr, em vez de um E, o I, para não confundir energia elétrica com energia incidente. Ok? A energia incidente no painel é dada por P delta T. Agora sim, portanto, cá está. A potência vezes o valor do tempo dá o valor de energia e o valor de energia incidente. Durante as 24 horas corresponde a 180 kWh. Então o rendimento vai ser a energia elétrica produzida, ok, pelo painel, ou a energia elétrica fornecida pelo painel, enfim, para um circuito elétrico do satélite geoestacionário, é dividido pela energia incidente.
a multiplicar por 100. É claro que aqui falta multiplicar por 100. E obtemos um rendimento de 12,22%. Portanto, corresponde à resposta D. Considere dois satélites A e B que se movem em torno da Terra. Se o raio da órbita A for 4 vezes maior do que o raio da órbita B, a velocidade de A será. Então, temos aqui várias opções. Então, vamos nos enquadrar com a situação. Ora, o satélite A, temos aqui, está sujeito a uma aceleração centrípeta A, ok? E o satélite B está sujeito a uma aceleração centrípeta B. O A está, portanto, está à distância do centro da Terra, vamos designar essa distância por RA, e o B ao centro da Terra por RB. E M, a massa da Terra. Para o satélite A, o que é que temos? Ora bem, temos que a força, não é? É dada por GMA, portanto, a massa do satélite vezes a massa da Terra dividido pelo quadrado da distância. E o que é a força? Pela segunda lei de Newton, é MA. É a massa vezes a aceleração, CA. E o que é? Uma vez que estamos com um movimento circular, eles dizem que os dois satélites é praticamente circular, então nós concluímos que o ACA é dado por VA quadrado a dividir por RA. Portanto, isto já nós sabemos. Fazemos o mesmo para o satélite B e obtemos estas relações. Colocando-as aqui embaixo, temos então que o GM sobre RA quadrado, ok? Portanto, cortando as massas, não é? Portanto, peço desculpa, já tínhamos cortado as massas do satélite. É dado por VA quadrado sobre RA, GM sobre RB quadrado é dado por VB quadrado sobre RB. Cá está. E dividindo agora ambos os ambas as equações, obtemos a relação entre as velocidades. A relação entre as velocidades é a relação entre as distâncias. Ok? Neste caso, será a raiz quadrada da relação ou da razão entre as respectivas distâncias. E verificamos que a velocidade do satélite A é metade da velocidade do satélite B, ou seja, é 2 vezes menor do que a velocidade do satélite B. Logo, a opção é a opção C. A correta é a opção C. Passamos ao exercício 6. Na figura 6, não está a escala, representa-se a secção transversal de um prisma de vidro e parte do trajeto de um feixe de luz laser de frequência 4,74 vezes levantada a 14 Hz que, ao propagar-se no ar, incide numa das faces desse prisma. Portanto, ele propaga-se e incide, ele está deste lado. Portanto, estamos deste lado. E cá está. Portanto, temos aqui a setinha para a direita. Ok, do feixe. E o que é que acontece? Ela passa, uma parte da sua potência passa para o vidro e outra parte é refletida. Então vamos ao 6.1. A potência do feixe de luz incidente na superfície de separação ar-vidro e estamos a comparar com a potência do feixe de luz refletida. Ou seja, estamos a comparar esta parte, não é? Esta parte, esta setinha, com depois a setinha no sentido contrário. Significa que a potência, parte da potência incidente, é depois propagado pelo vidro e outra parte é refletida. Logo, é superior à potência do feixe de luz refletida nessa superfície e as velocidades desses feixes, ou seja, o de incidência e o de reflexão, como se propagam no mesmo meio, que é o ar, as suas velocidades são
iguais, ou seja, têm o mesmo comprimento de onda. Portanto, a opção correta para aquela frase é A. 6.2. Aqui o vidro, para fazer o 6.2, eu preferi desenhar esta separação que aqui está, vidro-ar, corresponde a esta separação que aqui está. E para ter uma visualização que sobressai melhor no que respeita à determinação dos ângulos, não é? De incidência, de refração, etc. E para podermos usar as fórmulas do índice de refração, é dado C por V, portanto, o C é a velocidade da luz e o V é a velocidade no meio. E é dado, e temos esta expressão, a parte do feixe incidente e a parte depois do feixe, ok? Que é refratado, passa para o outro meio. Verificamos que o ângulo, o α1, que é o incidente, é de 30 graus. Ou seja, se nós passarmos aqui, vamos lá ver se eu consigo pôr aqui uma perpendicular ao meio de separação, portanto, os 30 graus. Okay? Portanto, temos aqui o feixe incidente, este é o alfa, okay? Alfa1. Este é o refletivo, também este é alfa1. E o alfa2 vai ser, okay, vai ser um ângulo que corresponde a 23 graus. Nós temos aqui ângulos, enfim, não dá para ver muito bem, mas temos ângulos alternos internos, ok? Temos ângulos alternos internos, temos aqui, isto aqui é alfa1, e portanto são ângulos alternos internos, e o nosso alfa2 será isto que corresponde a este que aqui está. Portanto, o nosso alfa2 vai ser 30 mais 23, que está a 53 graus, e o N2 é o ar, e o índice de refração vale 1, e portanto vamos usar aquela fórmula dos senos, que é a lei de Descartes. E, portanto, a partir dessa forma, N1 sendo alfa1, aqui está, igual a N2 sendo alfa2, vamos determinar o índice que eles querem, o que é que eles querem? Eles querem o comprimento de onda da luz de laser no vidro. Portanto, neste caso, estamos a considerar o meio 1. E vai ser a razão entre os senos. Portanto, essa índice portanto, corresponde a 1,6. Substituindo então na outra forma, N1 igual à velocidade da luz dividido por V1, determinamos o V1. E o V1, portanto, a velocidade do feixe no vidro, portanto, a velocidade de propagação desse feixe no vidro é de 1,88 vezes 10 levantado a 8 metros por segundo. O comprimento de onda é dado por esta relação, lambda f igual lambda 1 vezes a frequência é igual da onda de luz laser é igual quer no vidro, quer no ar, ok? Os dois meios. E o lambda 1 vai ser a velocidade de propagação no meio de vidro dividido pela frequência. Portanto, chegamos à conclusão, lambda 1 3,97 vezes 10 levantado a menos 7 metros. Vamos agora passar para o exercício 7. Na figura 7 está esquematizado um circuito elétrico com os seguintes componentes. Temos a pilha, temos 3 resistências, temos um amperímetro e temos um interruptor. 7.1. E dizem que as resistências têm todas o mesmo valor. R1 igual a R2 igual a R3. Na primeira linha, pedem-nos para indicar qual a diferença potencial elétrica entre os pontos P e Q
quando o interruptor está aberto. Ora bem, quando o interruptor está aberto, não há corrente no circuito. Não é? Portanto, não há corrente no circuito e significa que não há qualquer corrente em R2 nem em R3. Conclui-se de imediato que a diferença potencial entre P e Q é o valor da força eletromotriz da pilha, que é de 9 volts. 7.2. Nós temos no 7.2, agora com o interruptor fechado, o amperímetro registra 0,25 A. Significa que este I3 é 0,25 A. E como as resistências são iguais, ok? E a diferença de potencial em R3 é igual à diferença potencial em R2, ok? Esta diferença potencial é igual a R2. Como as resistências são iguais, logo o I2 também. A corrente que atravessa a resistência 2 também é 0,25 A. Conclui-se que a corrente que é gerada para o circuito corresponde a 0,5 A, que é quando se fecha o circuito, como está ali a vermelho, que é igual a esta, igual a 0,5 A. Mas, neste caso, a pilha tem uma resistência interna de 1,5 ohm. É claro que a diferença potencial que é entregue para o circuito, que contém as resistências R1, R2 e R3, não vão ser os 9 volts. Vão ser os 9 volts menos, e agora vou pôr aqui, esta diferença de potencial na resistência interna, que eu vou chamar VI. E este ΔV vai ser a força eletromotriz, vão ser os 9 volts menos aquele VI. E é este ΔV que é entregue, okay, ao circuito. E eles pedem para determinar a potência total dissipada nos três componentes puramente resistivos. Portanto, a potência total dissipada é a potência que é entregue pela pilha. E essa potência vai ser este ΔV, que é a força eletromotriz menos a diferença de potencial da sua resistência interna, a multiplicar pela corrente, e que já vimos que a corrente, né, como dado o valor do amperímetro, chegamos à conclusão que esta corrente é de 0,5 A. Portanto, nós já sabemos qual é o valor da corrente, sabemos o valor da fonte, precisamos saber qual é o valor da diferença potencial na resistência interna. É isto que vamos à procura. Portanto, a diferença de potencial da resistência interna é dado pelo valor da resistência interna vezes pela lei de Ohm, não é? Vezes a corrente, que são 0,75 volts. Então, a diferença potencial entregue pela pilha, que é o tal ΔV, que é a força eletromotriz, que é 9 vezes 0,75, é 8,25. Portanto, já encontramos o valor, okay? Este valor é 0,5, e agora encontramos este valor que é 8,25 amperes. A potência é dada pelo produto dessas duas grandezas físicas e obtemos 4,125 watts. Pergunta 8. Considere o átomo de carbono e o átomo de oxigênio no estado fundamental. Compare a energia dos eletrões de valência mais energéticos do átomo de carbono com a energia dos eletrões de valência mais energéticos do átomo de oxigênio. Explicite o seu raciocínio. Olhando para... temos aqui o carbono, temos aqui o oxigênio. Eles estão no mesmo período, que é o segundo, ou seja, 2 níveis de energia, e encontra-se no mesmo período. Ok? E o núcleo, a carga nuclear aqui do oxigênio, do átomo de oxigênio, é superior à carga nuclear do carbono, ou seja, esse núcleo exerce forças atrativas relativamente aos eletrões superiores no oxigênio do que no carbono. E essa é a razão
Essa é a razão pelo que o raio atómico para o mesmo período, não é? Diminui ao longo do período, mesmo período, da esquerda para a direita. Okay? Portanto, a nossa descrição, okay, o raciocínio tem que ser baseado naquilo que eu acabei de dizer. Portanto, o raio atómico diminui ao longo do período da esquerda para a direita, encontrando-se o átomo de oxigênio mais à direita na tabela do que o átomo de carbono, porque é que o seu raio atómico é menor, encontrando-se os seus eletrões de valência mais próximos do núcleo do átomo. Okay? Significando que as forças de isso significa que as forças de atração entre o núcleo e os eletrões são mais elevadas no oxigênio do que no átomo de carbono. Portanto, por conseguinte, o que é que acontece? Como as forças são menores no átomo de carbono, os eletrões de valência do átomo de carbono são mais energéticos do que os eletrões de valência do átomo de oxigênio. O que é que isto significa? Significa que para nós os ionizarmos, necessitamos de menor energia para esse efeito, de menor energia para ionizar o átomo de carbono do que para o átomo de oxigênio se ionizar. Ou seja, portanto, significa que para o átomo de carbono se ionizar necessita do fornecimento de menor energia do que para o átomo de oxigênio se ionizar. Basicamente, esta poderia ser a descrição para explicitar o raciocínio que está aqui escrito e que vocês depois podem ler com mais atenção. Pergunta 9. O metano é um composto constituído por átomos de hidrogênio e de carbono. No espectro de emissão do átomo de hidrogênio, as energias dos fotões correspondentes às transições de menor energia para os níveis 2 e N3 são, ora bem, as transições de menor energia, eles falam aqui de menor energia, o que é isto? Para o nível 2, o de menor energia é o nível 3. E essa variação de energia corresponde a 3 vezes 10 elevado a menos 19. Portanto, eu vou-me socorrer deste esquema para, através da sua visualização, para responder, para escolher a opção correta. Portanto, relativamente ao 2, é o 3. Relativamente ao 3, é o 4. E esse valor de energia, portanto, esse valor dessa variação de energia corresponde a 1,1 vezes 10 levantado a menos 19 joules. Cá está. Portanto, um eletrão que passa do 4 para o 2, temos uma variação de energia que é a soma destas duas. Então, o que é que nós podemos dizer? Ora bem, então pode-se concluir que a diferença de energia entre os níveis 3 e 2 é 1,9 vezes 10 levantado a menos 19. Bom, já vimos que entre 3 e 2 é 3, 10 levantado, portanto esta aqui está escuro. 4 e 3 estão-nos a dizer 1,9 vezes 10. Bom, acabamos de ver que é 1,1. Também está escuro. Depois temos o C, entre o N4 e 2, que é 4,1 vezes 10 levantado a menos 19. É a soma, não é? E se somarmos estas duas energias, obtemos precisamente este valor. Portanto, é C, que corresponde, que é a correta. A D nem vale a pena, porque se vocês até se lembrarem qual é, estamos a falar do átomo de hidrogênio, e se lembrarem qual é o valor do primeiro nível de energia, facilmente se conclui que aquele valor não corresponde. Na D, 4,1 não corresponde a esse efeito. 9.2. Ora, 9.2. Temos a combustão do metano, pode ser traduzida por aquela equação. CH4 vezes 12 mais 2O2 dá a reação completa de CO2 mais 2H2. E dizem-nos que a energia da combustão de 50 gramas de CH4, atenção, isto aqui são 50 gramas, é de 2.500 kJ. Okay? Nessa combustão é de 2.500 kJ. Ora, nós vamos aqui utilizar, nós temos aqui, é-nos dado uma tabela com a energia de ligação por mol, e como estamos aqui numa combustão de 50 gramas de CH4, vamos ver qual é a quantidade, quais são as quantidades que estão aqui envolvidas para determinarmos o valor, okay, da energia média de dissociação da molécula de O2. Então, nós, para determinarmos
a quantidade de CH4 gastos na combustão obtém-se este valor, 3,121 mols. Okay? Portanto, 3,121 mols. Portanto, para 3,121 mols, ora, pela relação estequiométrica do O2, nós vamos ter o dobro, okay, nessa combustão. A quantidade de O2 vai ser o dobro desta quantidade, 6,242. CO2 tem o mesmo coeficiente estequiométrico do CH4, portanto, aquilo que é gerado no lado dos produtos da reação, portanto, tem o mesmo coeficiente estequiométrico do CH4, portanto, tem a mesma quantidade, 3,121 mols, e o H2O, 6,242 mols. Vamos então determinar a energia de dissociação do CH4. Há de ser, o CH4, temos 4 ligações, cá está, e cada ligação tem uma energia de ligação de 414 kJ por cada mol. Portanto, temos o valor de cada ligação, temos 4 ligações, portanto, a energia total de dissociação vai ser 4 vezes o número de mols. E temos o valor total da energia de dissociação do CH4 nesta combustão. A energia de ligação do CO2, vai ser o CO2, a sua estrutura. Temos duas ligações do CO2, temos duas. Cada ligação são 799 kJ por mol, vezes duas ligações, vezes o número de mols, dá o valor total de energia, de ligação naquela combustão do CO2. Fazemos as mesmas contas para o H2O. Portanto, o H2O, nós também temos duas ligações de OH, ao 460, duas ligações, e vezes o número de mols, a quantidade que dá 5.742,64 kJ. Agora aqui com a ajuda de um balanço energético, vamos ver como é que tudo isto se processa para aquilo que nós queremos saber, nesta reação, qual foi o valor total de energia do O2. Nós sabemos que naquela combustão o O2 são 6,242 mols, basta ver qual é o valor daquela energia e dividir pelo número de mols para obter o valor de ligação. Peço desculpa, sim, o valor de ligação ou modo de dissociação do oxigênio. Portanto, nós partimos aqui e temos o ESCH4, que nós determinamos, mais a energia do O2, e depois portanto, esta parte é a dissociação, esta direção é a dissociação, e esta é a dissociação, e esta é a ligação. O que é que vai ter? Vamos ter, então, que há de ser igual ao valor das energias, que é tudo isto, este valor, esta soma é este bocado aqui, e mais 2.500, peço desculpa, não é nada esse bocado, está errado. Portanto, é o valor total, vai daqui até cá abaixo, que são os 10.729.998, e portanto a diferença entre os 10.729.998 menos esta, dá-nos os 2.500 kJ, que é aqueles que eles afirmam que é a energia libertada na combustão. Fazendo as contas, temos que a energia do H2O mais do SCO2, do lado dos produtos da reação, menos do lado dos reagentes, há de ser igual a 2.500 kJ. Pronto, estamos a trabalhar em kJ. Essa energia do O2, já temos os valores todos, obtivemos, mas esta é a energia para
os 6,242 mols. Portanto, por cada mol, fazendo agora a divisão da energia total pelo número de mols, obtemos que a energia OO corresponde a 490 kJ por cada mol. Em 1811, o Amadeu Avogadro publicou um artigo em que admitia que volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de pressão e de temperatura continham o mesmo número de moléculas. Portanto, é a famosa fórmula do volume molar, que nas condições normais de PTM corresponde a 22,4 decímetros cúbicos. É algo que estamos fartos de saber. É 22,4 decímetros cúbicos por cada mol de moléculas. Na figura, ou seja, cada mol de moléculas tem um volume de 22,4 decímetros cúbicos. Ora bem, na figura 8 representam-se 4 recipientes iguais, todos eles têm o mesmo volume e têm a mesma massa. Ponto. Estes são os recipientes. Posteriormente, vamos encher estes recipientes com gases identificados nas respectivas fórmulas químicas, nas mesmas condições de pressão e de temperatura. Ora bem, o número total de átomos contidos nos recipientes é igual em... vamos ver. Portanto, o hélio existe na natureza em átomos. Portanto, temos aqui, imaginemos o seguinte. Em todos eles temos uma mol da substância. Portanto, aqui vamos admitir que temos em todos eles uma mol de substância. Portanto, temos aqui uma mol de H, de átomos, ok? E é uma mol HE, portanto, é uma mol, da quantidade do HE uma mol. Do CO2. Bom, o CO2, o que é que temos? Também temos uma mol, mas vamos ter, por cada mol desta molécula, temos 2 mols de oxigênio mais uma mol de carbono, um total de 3 mols de átomos. É? Portanto, é superior, o CO2 tem maior. Depois o O2. Bom, aqui temos, se for uma mol, temos 2 mols de átomos de O2. De O. Mol de O. Ok? O O temos 2 mols. Aqui, o que é que acontece? O que acontece é que nós aqui também temos uma mol de N2, ou seja, N2 mais O2, ok? Isto corresponde no total a uma mol de molécula. Okay? Portanto, nós temos aqui duas. Portanto, isto é no total uma mol, ou seja, é N2O2. Portanto, significa que quando eles separam, aquilo que vamos ter no total serão também 2 mols de átomos. A soma de N com o O. Portanto, o número total de átomos contidos, portanto, logo vemos que este e este, não é? O 1 e o 2 são iguais. Agora, seleciona a opção que ordena os recipientes 1, 2 e 3, tendo em conta os respectivos gases por ordem crescente das suas massas. Bom, aqui fui-me socorrer dos valores que estão na tabela periódica para cada um dos elementos. E vamos admitir que temos uma mol de moléculas em cada garrafa, não é? Portanto, uma mol de moléculas. O que é que nós temos? Se nós temos uma mol de moléculas, só vamos comparar 1, 2 e 3. Ora bem, nós temos uma mol de moléculas de CO2, corresponde a termos lá 46,01 gramas de CO2. Se fizermos as mesmas contas, corresponde a ter 32 gramas de O2. Logo, o valor de massa que temos na garrafa 2 é menor do que o valor de garrafa que temos, que o valor
da substância, massa da substância que temos na garrafa 3. Bom, agora falta-nos o 1. Ora, se fosse tudo O2, não 1, era igual ao da garrafa 2. Ora, mas nós temos uma combinação de O2 com N2. E o N2, a massa molar do N2, é inferior à massa molar do O2. Logo, a massa da substância, da mistura que nós temos de N2 e O2 na garrafa, a massa será correspondente a uma mol total de moléculas, que será inferior a 32 gramas por mol. Portanto, conclui-se que a massa é inferior à garrafa 1 relativamente à garrafa 2 e esta relativamente à garrafa 3. Então a opção é a B. E damos assim por concluído e quero agradecer. Ainda não, falta-nos um exercício. Eu já estava aqui desejoso de terminar o exame. Os metais podem sofrer corrosão. Vamos para a última pergunta. Esta sim é a última pergunta. Em canalizações que contenham chumbo, pode, a partir de PbCl2, formar-se um óxido de chumbo de fórmula química PbO2. Nesta transformação, a variação do número de oxidação de chumbo é... Bom, então, vamos olhar só para as duas substâncias. Não é? Portanto, podemos começar por olhar para aquela que é formada, que é PbO2. Nós vejamos os números de oxidação, portanto, NO referente à espécie PbO2. O NO, portanto, o número de oxidação para o oxigênio, por cada átomo de oxigênio é menos 2. Ora, PbO2 é um composto neutro, sendo o seu número de oxidação igual a zero, então temos de fazer a fórmula para calcular o valor da oxidação, do número de oxidação para o Pb, e designando por x, vai ser x mais 2 vezes, porque são 2 átomos, vezes menos 2, há de ser igual a zero, o que se determina que nos produtos de reação o número de oxidação do Pb é vale mais 4. Para a espécie do PbCl2, também ele é um composto neutro e o número de oxidação é zero. O Cl2 tem a tendência para receber um eletrão e, portanto, vamos considerar que o valor do seu número de oxidação é igual a menos 1. Então, vamos usar o mesmo procedimento que anteriormente, designando x por o número de oxidação do Pb, mais 2 vezes o número de oxidação do Cl, que é menos 1, dá 0. Portanto, obtemos que o número de oxidação do Pb, okay, do lado do reagente, é mais 2. Na transformação, concluímos que a variação do número de oxidação do Pb há de ser o do lado do produto de reação menos o do reagente, 4. Menos mais 2 dá mais 2. Portanto, a opção é a opção D. Agora, é-nos dito, na 11.2, que uma placa de cobre, Cu, e uma placa de zinco foram mergulhadas numa solução contendo íons Pb2+, aquoso, tendo-se verificado que, passado algum tempo, apenas a placa de zinco tinha sofrido corrosão. E agora temos aqui várias opções. Mas para isto, é bom podermos olhar para a série eletroquímica para nós tirarmos as devidas conclusões. É claro que vocês não têm a série eletroquímica qualitativa, mas aquilo que nós sabemos é que se o zinco sofreu corrosão, significa que ele tem um maior poder redutor do que o cobre, okay? Que não sofreu corrosão. E tem maior produto e tem maior poder redutor do que o Pb. Portanto, se nós virmos aqui relativamente à solução aquosa, vamos aqui estamos aqui neste plano, ok? Todos os elementos que são agentes redutores e que estejam acima, todos eles sofrem corrosão. Todos os que estão para baixo não vão sofrer corrosão. Por exemplo, o cobre, e é por esse motivo que o cobre não sofre corrosão, nem o Ag, ou seja, a prata, nem o ouro, não sofrem corrosão quando mergulhados numa solução de Pb2+. Não sofrem corrosão.
ok? Todos os outros aqui que estão para cima, do lado dos agentes redutores, sobem eles todos com razão. Então, vamos lá ver qual é a afirmação que é verdadeira. É-nos dito que, na opção A, que o poder redutor do PB é inferior ao do cobre. Ora bem, o poder redutor, peço desculpa, é inferior ao do cobre. Ora bem, o poder redutor do lado do agente redutor, nós vemos que o poder do PB é superior ao do cobre, não é inferior. Portanto, é excluída. O poder redutor do zinco é inferior ao do PB, não. O poder redutor cresce na vertical, não é? O Z na vertical está acima do PB, portanto, mais uma que é falsa. C, o poder oxidante do Z é N2+, agora o poder oxidante, relativamente aos agentes oxidantes, o poder cresce no sentido descendente, ok? Então, estamos a ver aqui a setinha, não é? Portanto, o poder oxidante do ZN2+, é inferior ao do Cu2+. Não, ok? Não, é verdadeiro, porque, de facto, o seu poder oxidante é inferior ao do Cu2+. Estamos a comparar agora este com este, ok? Portanto, é verdadeiro. Já encontramos a verdadeira. Mas já agora vamos ver a D. O poder oxidante Pb2+, que é este aqui. Vamos pôr aqui outra. Cá está. Vamos comparar este com este. O poder oxidante é inferior ao do Zn2+. Não, ele é superior, portanto, cresce na vertical descendente. Portanto, damos assim por concluído a resolução. E agora, se me permitem, ok, a resolução, esperando que, portanto, tenha sido elucidativa e por vós compreendida. E, no meu caso, eu dou explicações e dou apoios nas disciplinas, quer de Fisicoquímica, quer de Matemática, no ensino secundário. E, portanto, caso estejam interessados em me contactar, estarei aberto. Okay? E o meu contacto é abreumat61@gmail.com. Muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e corra tudo bem dentro dos vossos estudos. Muito obrigado. Até à próxima.